O ser humano vive numa busca contínua para atingir o seu sucesso, consequentemente, ter uma recompensa financeira que vai te dar estabilidade para que você possa atender às suas necessidades e normalmente da sua família. Há situações ao qual essa relação entre ação, marketing, negócios e a pessoa que oferece um produto ou um serviço envolvem algum tipo de divulgação muito maior, seja pela mídia, através da televisão ou através dos canais pela internet, redes sociais, o YouTube, por exemplo. E isso também envolve ações que são chamadas muitas vezes dentro do marketing de call to action, ou seja, você chama a pessoa para a ação ao qual você está executando. Essas ações estratégicas são necessárias para que você possa conquistar exatamente aquilo que você procura, ou seja, atingir o seu consumidor e ter o resultado que você espera. Nesse tipo de ação, muitas vezes, e dependendo daquilo que você está praticando, envolvem procedimentos que para algumas pessoas são comuns, para outras pessoas são algo de um sacrifício momentâneo, por exemplo, como para outras pessoas são algo que jamais fariam para obter o sucesso ou ter a remuneração desejada. Ou seja, aquela expressão que você deve ter ouvido, eu não faço tudo por dinheiro. Tem coisas que eu não faço, tem ações que eu não realizo. Por que isso ocorre? Porque existem coisas que ultrapassam muitas vezes os caráteres morais, os valores morais, exatamente, precisamente falando, as questões éticas, o seu histórico emocional, aquilo que é um princípio para você de vida e que envolve a sua família. Como tem pessoas que conseguem manter esses princípios e esses padrões dentro da sua relação pessoal e familiar e também profissional sem se ferir. Ou seja, realizam as ações, fazem o procedimento estratégico para poder conquistar aquilo que almejam, ainda que isso possa ferir a sua imagem, mas não se preocupam porque sabem que não são aquilo. Né? Ou seja, a pessoa não tem aquele sentimento de inferioridade, não tem aquele sentimento de insegurança, e aquilo que é dito pelas pessoas de fora, que não vão consumir o seu produto, por exemplo, não interessa. O que interessa é a opinião do público consumidor, ou seja, do cliente que vai consumir. Isso sim importa para quem está realizando a estratégia. Bom, eu expliquei isso para vocês inicialmente, para que vocês possam entender, e eu vou utilizar como exemplo. Nós podemos pegar vários exemplos do cenário que é conhecido de todos, um cenário de pessoas públicas, se quiser chamar de celebridade, ok também. Mas, como tivemos o caso recente do Kleber, né, conhecido como Kleber Bambam, que inclusive deixou isso claro posterior à ação dele, eu vou explicar aqui para vocês, mostrando ser estratégico. Ele mesmo se caracteriza como estratégico. E a ação dele, se você for olhar como uma questão de negócio, ela foi estratégico. Ainda que aos olhos de muitas pessoas possa parecer o ato de uma pessoa insensata, de uma pessoa inocente, para alguns até de uma maneira mais grosseira entender como um bobo. Porém, ele mesmo caracterizou, ainda que orientado por alguém, ainda que com suporte de marketing, ou ele mesmo tem esse tipo de feeling, mas compreende as ações que faz. Eu vou explicar melhor para vocês, ou para as pessoas que não estão atualizadas quanto ao cenário, e vão poder entender. E para que a gente possa caminhar e seguir em frente nessa explicação, eu vou recomendar para você identificar inicialmente uma coisa muito importante. No marketing, não é o produto que cria o público, mas é o público que cria o produto ou serviço. Ou seja, a demanda existente vai fazer com que o produto nasça. Então, para que você possa entender, e antes de você, de uma maneira defensiva, criticar as pessoas que fazem isso, ou até o próprio Kleber, que nós vamos utilizar como exemplo aqui, entenda que, se o Kleber age dessa forma, se o Kleber tem uma forma de ser estratégico e agir em relação aos negócios que ele pratica, é porque existe um público consumidor. E ele sabe da existência desse público e onde está esse público. E ele executa isso de uma maneira natural, programada, estratégica, ou até de uma maneira conduzida por alguém que conheça marketing e conduza a carreira dele, mas obtém o sucesso que ele deseja, que é a remuneração, a
fama, o conhecimento. E aí entra também outras questões. Se você for analisar a questão moral, você pode falar a que preço isso vale? Até que ponto isso vale? Como eu disse no início do vídeo, tem pessoas que não se importam com isso. Tem pessoas que não se incomodam em pagar um determinado preço, aí eu falo de imagem, de como você vai aparecer para o público, como você vai aparecer para a família, desde que o seu nicho esteja sendo atendido da maneira sensata. Então vamos lá. Para quem não tem conhecimento, o Kleber, ele foi um participante de um reality show que passou há uns anos atrás, que é o Big Brother Brasil, e ele foi campeão desse reality show. Na época ele ganhou o valor equivalente a R$ 1 milhão, que é um valor significativo para todos nós, decorrente até como é o formato do Brasil, e a partir daí ele criou uma determinada fama, que o leva constantemente a alguns programas onde ele participa, ganha o cachê, ganha divulgação, além das ações dele através das redes sociais. Para algumas pessoas, ele é de uma maneira até agressiva, subcelebridade, uma pessoa que não merecia estar tendo isso e tudo mais. Para outras pessoas que conseguem enxergar a ação dele como negócio, como marketing pessoal, ainda que não agrade o tipo de formato que ele executa, ainda que não agrade o que ele oferece como produto, como eu disse antes, para o cliente dele, para quem consome o que ele apresenta, ele faz muito bem feito. Ele atende a necessidade, visto que ele continua sempre nos holofotes, continua sempre à vista. O que eu quero te dizer? Você tem uma vitrine no seu negócio. Essa vitrine chama atenção por muitos anos. De repente, há uma queda. E você não consegue mais atrair o público que você deseja, porque a sua vitrine já não brilha mais, não atrai aos olhos de pessoas novas e pessoas que consomem sempre aquilo que você oferece. Ele não, ele consegue se reinventar dentro daquele formato, daquele público que ele acredita ser o consumidor dele, e se vender novamente. Então, ou seja, a sua vitrine volta a estar em alta. E isso você pode ter como algo ruim. Então, perceba que muitas vezes as críticas destinadas a pessoas que agem dessa forma não são corretamente feitas, porque essas pessoas, na verdade, estão fazendo aquilo que é correto dentro do negócio delas. Se você não gosta, se você não concorda, você pode sair. Simplesmente sair, não consumir. E permanece quem consome. Por isso é importante sempre que antes de criticar, você observe o contexto holístico. Observe o todo. Você fala, Beto, você é das pessoas que consomem? Não, não é o tipo de serviço, de entretenimento que eu consumo. Mas eu não me abstenho de entender o porquê aquilo acontece e não me abstenho de entender o porquê aquilo tem tanta visibilidade, sendo que para os meus olhos é algo que, por exemplo, eu acho que não agrega, por exemplo, um valor. Mas eu não posso ser desrespeitoso e incorreto ao entender que existe um público que gosta de consumir esse formato e satisfaz as necessidades desse público. Então, voltando agora à realidade do Kleber, como exemplo, tá? Eu estou citando ele como exemplo porque é um caso muito recente, e ele teve uma luta com o campeão de boxe, Acelino Popó Freitas, e essa luta envolveu um processo de marketing muito grande. É muito comum dentro do cenário do boxe, até para se divulgar as lutas, a troca de ofensa entre os lutadores. E o Kleber soube fazer isso muito bem, junto com o Popó, que teve, lógico, dentro do formato dele, ele é um atleta, ele tem um outro tipo de visão, ainda que entenda esse caminho. Mas o Kleber ficou provocando constantemente o Acelino, julgando o esporte, julgando a carreira dele, e vinha pela internet, pelas redes sociais, nos programas de televisão, fazer esse tipo de crítica e falando que ele ia bater nele, que ia ganhar dele na luta, etc, etc. Muitas pessoas se atentaram a criticar, por exemplo, o Kleber em relação a esse tipo de postura que ele tinha e, logicamente, passam a torcer para o Acelino Popó Freitas ganhar a luta, para o Kleber apanhar, etc, etc. Porém, poucas pessoas conseguiram observar que dentro desse cenário havia um outro tipo de estratégia. E aí nós podemos questionar, será que o Kleber não é estratégia? Será que ele não sabia o que ele estava fazendo? Cada vez que ele ia provocar o Popó, isso gerava para ele visualizações nas redes sociais, comentários, curtidas,
que consequentemente se transforma em o quê? Monetização. Cada vez que ele estava em um programa de TV provocando, ironizando o atleta, ele automaticamente tinha visibilidade, ganhava cachê e era chamado mais vezes nos programas de televisão. O mesmo ocorria com o Popó, que muitas vezes era chamado ao vivo, numa chamada de vídeo, num telefonema, para incentivar, inflamar isso. O dia da luta, você gostando ou não do esporte, você achando que aquilo foi palhaçada, não foi, enfim, você tem a sua opinião e nós respeitamos, claro que isso. Independente disso, para o público que consumiu e que gosta, e até aqueles que não consomem, mas ficaram curiosos para ver o que ia acontecer, gerou, para quem transmitiu, uma audiência muito grande e significativa, que também se transforma em lucro. Para os lutadores, independente do Popó ter ganho e isso parecer a lógica do negócio, a luta ter se constituído em 30 segundos, ter sido uma luta rápida, ambos os lutadores conseguiram milhões em dinheiro. Ou seja, o objetivo foi concluído. A estratégia foi feita, o marketing se consolidou e a venda ocorreu. Ou seja, você que gosta, consumiu. E isso não é ser estratégico? Muitas pessoas costumam qualificar, como eu disse, com base às vezes nos seus valores pessoais, e julgarem as pessoas por aquilo que ela apresenta, sem entender o formato. Acredito eu que dentro desse cenário das celebridades, até de algumas pessoas que não estão acostumadas, né, ao marketing, ao negócio, que possam estar fazendo isso até naturalmente e até transparecerem algo banal, fútil, enfim, como você queira avaliar. Mas como eu disse, nós não estamos aqui para avaliar o gosto. Eu particularmente não curto esse tipo de entretenimento, mas eu tenho que entender como ser humano. Eu posso não gostar de voleibol, mas eu tenho que entender o que é o voleibol, saber um pouquinho para poder discutir, para poder debater. Senão eu me torno uma pessoa obtusa, né? Eu não gosto, acho porcaria. Eu tenho que entender aquilo como é e como funciona. Após a luta, eles estavam juntos. O Kleber, junto com o Popó, agradeceu de ter lutado com ele, elogiou o Popó e esse processo passou. Toda a venda foi concluída. E aí você acha que terminou? O pós-venda, ou seja, pós-luta, pós-marketing, pós-estratégia, ainda aconteceu. Por quê? Fora o período da luta, criou-se, e aí entra aquela pergunta que eu fiz ao início para vocês do vídeo, a que preço vale esse teu marketing e essa forma de ser estratégico. Porque as pessoas começaram a ironizar, fizeram memes, né, com a foto do Kleber sendo derrotado ali nas redes do ringue de boxe. Ironizaram muito isso. E isso rendeu o que para ele? Mais visualizações, mais comentários e mais chamadas a programas de televisão. Ah, Beto Campi, mas eu acho que esses programas que eles são não servem para nada, não acrescentam em nada. Tá bom, eu respeito o seu ponto de vista. Mas para o negócio dele, para o público que ele atende, para o consumidor da imagem dele e daquilo que ele propõe, para ele tá ótimo. Porque ele continua indo aos programas, continua tendo visualização e ele disse em um dos programas, e eu vi uma entrevista pelo YouTube, ao qual ele fala: eu estou cada vez mais indo nos programas, estou cada vez mais participando, estou sendo estratégico. Enquanto as pessoas me criticam, eu ganho dinheiro. Será que ele é tão bobo? Será que ele é tão bambam assim? Ou será que quem assiste está sendo mais bambam por se permitir aceitar isso? Complicado. É uma reflexão que você tem que fazer e entender se para você está bom consumir isso ou não está bom, ou se você entende o propósito dele e aceita aquilo que ele está te propondo. Porque é também uma forma de negócio. Goste você ou não, aceite você ou não, é como você ir numa loja que te oferece um litro de leite mais barato, outro mais caro, outro mediano e um que está para vencer. Você escolhe qual você quer comprar. Ah, mas eu acho que leite para vencer deveria ser doado em vez de... É a sua opinião, mas não é possível existir aquele tipo de negócio.
Da mesma forma que é possível existir esse tipo de negócio que entretém as pessoas a participarem desse tipo de relação e ser, de uma certa forma, o voyeur da felicidade alheia, ou até um crítico da felicidade alheia, mas estar presente. E isso é uma estratégia de negócio. E isso é interessante. Por isso que eu fiz questão de trazer esse tema aqui para o canal, porque se você observar o que nós falamos aqui sobre negócio, sobre comportamento, sobre a visão do ser humano de uma maneira comportamental em relação àquilo que ele realiza na carreira pessoal, ou na vida pessoal, ou na carreira profissional, está totalmente atrelado. Porque é uma ação de imagem pessoal sendo vendida para quem consome um determinado produto ou serviço, e quem consome quer realmente o espetáculo. E esse espetáculo ele é oferecido de uma maneira sensata. Se você observar, por exemplo, todos os contextos de vida do Kleber, por exemplo, ele está hoje viajando o mundo. Pelo que eu vi numa entrevista, ele mora nos Estados Unidos. E ele vive aquilo que ele quer. Ou seja, com aquilo que ele oferece, aquilo não tem nenhuma dor para ele. Ele é estratégico, sim, e realiza aquilo que ele deseja. Essa é uma boa reflexão para todos nós. Entendemos muito daquilo que julgamos, daquilo que fazemos e aquilo que queremos, como profissional e como empresário, empresária ou até empreendedor em relação a alguma coisa. Eu sou Beto Campi. Esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano.